governo brasileiro ele não atuou de forma sinérgica a partir das regulamentações já instituídas em âmbito internacional e nacional, e não fez um anúncio de um Plano Nacional de Vigilância em Saúde, de preservação e proteção da vida frente ao contexto de pandemia, frente ao novo coronavírus. Numa pandemia, você espera que haja óbitos em excesso. Só que, especialmente nessa pandemia, esse excesso é uma coisa totalmente absurda, né? Não é por acaso que o Brasil tem uma mortalidade 5 vezes maior que a média mundial, não é por acaso que as cidades que mais votaram no atual presidente têm uma mortalidade muito maior do que as cidades que menos votaram no presidente. O presidente Jair Messias Bolsonaro manifesta um desprezo, uma ojeriza ao feminino a partir das mais diversas manifestações. Ele se refere ao gênero feminino sempre de uma forma odiosa, de uma forma que demonstra o seu desprezo, a sua desconsideração em relação às mulheres. Na pandemia não dá para dizer que nós não somos afetados, impactados por um processo histórico. Somos. Nós moramos na condição de favela, de periferia, de morro. A gente não tem condições de manter isolamento social. Hoje, naquilo que a gente considera uma categoria também, que é a necropolítica, né? Ou seja, o descarte de corpos indesejados dentro do ambiente prisional pela omissão no que diz respeito aos aspectos da vacina e dos cuidados sanitários que envolvem o ambiente prisional. As medidas que o Estado brasileiro adotou, eles não só expuseram os presos a uma situação de risco, como ainda reflexamente violaram uma série de outros direitos desse grupo, que, por exemplo, passaram quase 2 anos sem poder ver seus familiares, sem ter contato com o ambiente externo. O julgamento dos seus processos foi adiado, permitindo que as pessoas ficassem ainda mais tempo na prisão. Enquanto na pandemia estava se recomendando o distanciamento, a vida em comunidade ela é uma vida coletiva, né, mais comunal. Então isso também foi um grande desafio para os povos indígenas. Isso beneficia quem? Aos membros do governo, como tal, diretamente ao governo? Portanto, a pergunta sobre a exploração como uma questão inerente nas relações econômicas do capitalismo e quem se beneficia a cada momento dessas crises passa a ser de interesse do direito internacional, porque a gente teria que estabelecer com muito mais clareza como identificar as responsabilidades mediante a identificação dos beneficiados e construir as restrições, punições, as travas, enfim, necessárias para isso. Eu estou invertendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: a garantia de direitos ficará sujeita às regras de austeridade fiscal. E as regras de austeridade fiscal comprimem sistematicamente, especialmente o teto, a capacidade do Estado financiar serviços públicos. Com isso, não é? Eu tenho uma regra fiscal que é indutiva, não é? Indutiva da redução estrutural desses serviços. Essa redução, a meu ver, é, em última instância, a expressão do projeto neoliberal no Brasil. Nós chegamos agora numa situação de um drama sem precedentes, que nós vemos um recrudescimento da crueldade, um recrudescimento das posições éticas sem nenhum parâmetro ético, mas baseada fundamentalmente nos interesses do capital. O mais importante seria que houvesse uma correção de rumos imediato dentro da política. Um deles é interromper esse processo e segundo, é que as pessoas responsáveis pelas violações sejam punidas exemplarmente, da maneira possível que existe dentro dos tratados. Isso é o que a gente quer, que seja o mais alto grau de punição possível, e que haja reparação das pessoas, que as pessoas que sofreram consequências, sejam as pessoas que perderam sua família, sejam as pessoas que estão com sequelas da doença, elas têm que ser reparadas, essa situação tem que ser reparada. E tem que haver um pedido de desculpas oficial também à população brasileira pela maneira com que ela foi tratada.